Bom dia! Gostaria de saudar cada um nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com a palavra do nosso Deus, do Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Palavra do salmista que nos convida a depositarmos a nossa confiança em Deus, a não termos medo. O medo é algo que nos ronda, que ronda as pessoas, que às vezes até paralisa pessoas. E o salmista aqui nos convida a não termos medo, mas não termos medo pelo fato de sermos super corajosos. Mas não termos medo por quê? Porque temos um Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação, que é a fortaleza da nossa vida. Se de fato o nosso viver estiver diante da presença desse Deus, não precisamos temer, porque Ele tira de nós o medo e enche o nosso coração de coragem. E nesse dia, quero convidar você a louvar a este Deus, a ouvir da sua palavra, para que Ele nos preencha com aquilo que Ele tem de melhor, que é a sua presença na nossa vida. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graças por mais um dia de vida que Tu nos presenteias, Senhor Deus, por mais uma semana que podemos iniciar na Tua presença e pedimos, Senhor Deus, que venhas agora abençoar este momento, que temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de louvar ao Teu nome, Senhor Deus, de Te exaltar. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas e nas Tuas mãos estão todas as situações. Por isso queremos agradecer, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação. Abençoe, Senhor Deus, esse momento, abençoe a nossa família, a nossa casa, com a Tua preciosa e rica palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Convido você a cantar, a ouvir e expressar no teu coração o louvor a esse Deus que é tão maravilhoso.
seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ó Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ó Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. O texto para a mensagem desta manhã, nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8, onde Jesus fala assim, onde o texto fala assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É sabido por todos nós que muitas e muitas vezes Jesus falou aos seus discípulos usando a ferramenta das parábolas. Parábolas, resumidamente falando, são ensinamentos a respeito do reino de Deus que Jesus usava essa forma para ensinar as pessoas a respeito do reino. Ou seja, usava situações do dia a dia e aproveitava situações que as pessoas conheciam, que envolviam as pessoas, para ensinar coisas que necessariamente não se encaixam na nossa vida aqui na Terra. Afinal, como é que nós vamos falar do céu? Como é que vai se falar de uma realidade tão acima da nossa compreensão, acima da experiência humana, se não existem palavras para descrever o que é o céu? Então Jesus usa dessas ferramentas. Muitas das parábolas são, elas iniciam dizendo, pois o reino de Deus é semelhante a... A parábola que Jesus nos conta em Lucas 18, ela fala de uma experiência que Jesus desafia aos seus seguidores a ter. E, diferente de muitas das outras parábolas, o objetivo inicial é colocado já no primeiro versículo, no versículo 1, onde Jesus diz, onde Lucas diz, Jesus conta esta parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Na outra versão diz, nunca esmorecer, ou seja, Jesus nos convida por meio dessa parábola a orar e a orar, sempre, e não desanimar, não esmorecer, não
Não assim chegar aquele tempo onde, pois é, olho para as situações da vida, oro e parece que nunca sou atendido, também cansei de orar, não vou mais orar na minha vida. E para mim chama a atenção nesse texto o contraste entre as personagens, ou entre os personagens envolvidos aqui. Nós temos dois personagens aqui principais. A palavra diz no versículo 2 que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Ou seja, a descrição de uma pessoa extremamente arrogante, aquele nível de pessoa que se coloca sobre qualquer outra pessoa. A pessoa assim que acha que é Deus na terra. Daria para resumir nessa frase. Ou seja, ele pensa que acima dele não tem ninguém. Então ele faz e ele faz acontecer conforme a sua própria vontade. Talvez até exista lei, mas é o perfil de pessoa que acha que está acima da lei, que ele está acima do bem e do mal. Esse é um dos personagens que nós temos no nosso texto, que Jesus cita em primeiro lugar. Em contraste, em comparação a este juiz iníquo, o versículo 3, Jesus descreve uma segunda pessoa. Ele diz, havia também, naquela mesma cidade, uma viúva, que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Temos aqui agora, em contraste com esse juiz superpoderoso, acima do bem e do mal, que só se colocava nessa situação, a imagem de uma viúva. E uma pessoa que fica viúva, nos nossos dias, é uma experiência terrível, terrível. Mas graças a Deus, nos nossos dias, já houveram alguns desenvolvimentos ou alguns avanços na própria lei que, no mínimo, concede algumas coisas como para ajudar que a pessoa tenha um prosseguimento na sua vida, pelo menos. Nos tempos bíblicos, a figura de uma viúva, alguém chegar ao ponto da viuvez, especialmente se fosse a mulher, a pessoa ficava totalmente desamparada. Não havia sistema previdenciário, não havia leis que cuidavam dela. Bem pelo contrário, era alguém que agora estava totalmente vulnerável e sujeita às maldades de alguém que quisesse cometer algo contra essa pessoa. Ou seja, a viúva é uma figura de alguém totalmente desamparada, sem direitos, sem proteção. Não é à toa que na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus concede um olhar muito especial sobre a figura destas pessoas. A figura da viúva, a figura do órfão, a figura do estrangeiro. São grupos de pessoas que eram desamparadas pela lei, pela proteção das leis humanas. E Deus, no Antigo Testamento, em muitos momentos nós vemos um cuidado todo especial, e quase que Deus dizendo assim, ai daquele que se meter, ai daquele que se aproveitar desta pessoa neste momento da sua vida. É como se Deus dissesse, vai se ver comigo. E Deus concede leis para a proteção da viúva. Já lá no Antigo Testamento, se nós lemos nos tempos das colheitas, por exemplo, quando um agricultor chegava no tempo da colheita, por exemplo, do milho, se caísse uma espiga de milho no chão, essa espiga era para ser deixada no chão, de maneira que as viúvas e os órfãos poderiam vir atrás dos que iam colhendo à frente, e aquilo que caísse no chão era direito deles, porque esse era o jeito que Deus providenciou um cuidado para aqueles que estavam desamparados. Então temos a figura de um juiz super poderoso, aquele que está acima do bem e do mal, que dá canetada conforme ele acha. Isso não é só dos tempos antigos, isso nós temos nos nossos dias também, obviamente. E temos a figura da viúva desamparada, totalmente vulnerável, que também não é só uma figura antiga, que também nós temos nos nossos dias também, mesmo com todo o avanço da lei. E agora, se colocássemos um em frente ao outro, e um com a necessidade e outro com a caneta na mão. Se pensássemos nesses dois personagens, quem nós vemos que tem mais vantagem em dar prosseguimento à sua vida? Obviamente, é gritante a diferença e por isso Jesus coloca o contraste desses dois personagens aqui. Mas daí a gente pensa, como é que Jesus, usando essas duas pessoas, agora vai nos ensinar algo e nos desafiar a não desanimar na oração? O versículo 3, no final já, e no versículo 4,
é dito assim que essa viúva tinha pedido para este juiz julgar a causa dela contra o adversário dela. Aqui, obviamente, o pano de fundo não é assim que ela foi tentar tirar vantagem de alguma coisa. Ou seja, certamente havia aqui como pano de fundo alguém que estava tentando se aproveitar dela, que se colocou como adversário dela e que sabia que não ia dar em nada. E esta viúva agora recorre a esse juiz como que um grito de socorro. Por favor, me ajude contra essa pessoa que se tornou agora minha inimiga. O versículo 4 diz que por algum tempo este juiz não a quis atender. Ele ouvia e não via necessariamente alguma vantagem em querer ajudar aquela pessoa, mesmo que talvez fosse direito dela. Só que a palavra também diz que, ele diz, é bem verdade que eu não tenho... a palavra diz aqui, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Isso nos mostra que essa viúva tentou uma vez, tentou mais uma vez, e assim, por várias e várias vezes, ela foi em busca desse juiz para que ele fizesse justiça a seu favor, como era o seu direito. E qual era a chance dela conseguir alguma coisa diante desse juiz? Praticamente zero. Só que o texto vai nos mostrar que de tanto que ela insiste, de tanto que ela fica lá, na versão mais tradicional, antiga de Almeida, diz até que ela importunava este juiz. E a palavra aqui para importunação é botar assim o dedo quase no rosto do juiz, e ela pede, ela insiste, ela busca e ela não desiste da sua causa. E esse juiz ele diz, olha, eu sei que não tem ninguém acima de mim, eu sei que eu não temo a Deus, não respeito ninguém, só que essa mulher está vindo tantas vezes aqui me encher a paciência que eu estou ficando com medo. E antes que ela venha a me molestar, antes que ela comece a me ameaçar e que a minha vida entre em perigo, eu vou julgar essa causa em favor dela. Pois bem, um juiz iníquo que, depois de tanta importunação, decide sim fazer justiça. É uma imagem um tanto até, para mim, num primeiro momento, estranha, que Jesus usa para falar sobre oração. Mas olha o que Jesus fala na sequência. Talvez nós pudéssemos pensar assim, o que Jesus nos desafia aqui, no primeiro momento, é ser como a viúva. Pedir, 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 até que Deus nos conceda aquilo que Ele promete que Ele vai dar. Só que olha para onde Jesus leva os nossos olhos nessa parábola. Versículo 6 diz, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Ou seja, o olhar, quando Jesus convida a pensar sobre oração, é na figura do juiz e naquilo que ele fala. E agora Jesus usa este juiz iníquo na comparação com aquilo que Deus espera que nós façamos com ele. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Jesus leva os nossos olhos para aquilo que foi a experiência deste juiz com aquela viúva e quase que o compara a Deus como um agente maior de justiça que fará aquilo que será pedido a ele se nós o insistirmos. O que nós temos como pano de fundo aqui nessa parábola é uma parábola que nos apresenta aquilo que nós chamamos de o argumento do menor para o maior, ou da posição A para a posição B. O menor é apresentado aqui como o argumento verdadeiro. E é quase que como um argumento de lógica. Se o menor é verdadeiro, o segundo, o B, é ainda mais verdadeiro. E esse esquema de comparação, esse exemplo de parábola, que nós vamos ver na Bíblia outros exemplos semelhantes também, é agora o que Jesus faz como comparação e por isso o nosso olhar é dirigido para o juiz iníquo. Ou seja, se um juiz que é iníquo, que faz o que ele quer, que não teme a Deus, ou seja, alguém que não tem temor nenhum do coração, se este juiz foi capaz de fazer justiça, de conceder aquilo que era certo, muito mais Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, que não mente,
que não se coloca como um Deus arrogante que exige que os outros se prostrem porque ele gosta de ver os outros se humilhando diante dele, não. Deus nos é apresentado na Bíblia como um Deus que ama e que sim merece o prostrar da nossa vida diante dele, sim que merece toda adoração, todo louvor, mas não que exige isso de uma forma arrogante. Então, se aquele juiz arrogante foi capaz de fazer o que era certo e verdadeiro, muito mais o nosso Deus, que se apresenta, que se revela na Bíblia, fará justiça àqueles que o buscarem. E é essa comparação gritante deste contraste absurdo entre uma viúva sem direitos e um juiz iníquo, e agora Jesus diz, e muito mais do que esse juiz iníquo, nessa comparação que Jesus nos convida e nos desafia a nos dirigirmos a Ele, a Deus, em oração. A pergunta que é nos trazida aqui de forma reflexiva é: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se aquele juiz teve que esperar, mas à medida que foi esperando, a viúva cada vez mais aparecia com ele, até que ele fez justiça, pareceu que foi demorado para ela. Mas chegou o tempo daquilo que ela precisava ser atendido. Muito mais Deus fará justiça aos seus escolhidos. Embora que no tempo de espera parece demorado esse tempo. Mas todo mundo sabe que aquilo que nós esperamos, que aguardamos, quando o tempo que aquilo se concretiza é nos dado, nós sabemos que todo aquele tempo de espera parece que agora isso ficou para trás e isso passou. Quando aguardamos uma viagem, quando planejamos uma viagem em família, às vezes nos organizamos talvez por um ano e vamos passando dia a dia e parece que é demorado e os filhos ficam na expectativa, ficam ansiosos até. Quando chega o dia da viagem, vamos, e todo aquele tempo de espera ficou para trás. Os noivos, quando pensam e organizam um casamento, que é maravilhoso, às vezes falta um ano e meio, começam a se organizar, reservam local, agendam a cerimônia, fazem todos os preparativos. Parece que não passa nunca. Quando chega o grande dia, o dia do casamento, toda aquela espera ficou para trás. E agora se usufrui, se aproveita aquele momento e tem uma vida nova a ser reconstruída. E todo o tempo que parecia ser demorado, passou. Assim, o Senhor convida a olharmos para Deus. Um Deus que é juiz justo, que faz as coisas certas sempre. De maneira que se pessoas ímpias, injustas, conseguem fazer o bem, imagine muito mais o nosso Deus, o que Ele concede aos seus escolhidos, aqueles que o amam, aqueles que vivem com Ele, se estes assim o esperarem. E essa parábola é concluída com o versículo 8, onde diz assim, Jesus agora aplicando também ela, digo a vocês que depressa Deus fará justiça. Depressa pode parecer demorado para nós, mas do ponto de vista de Deus, que age sempre certo e na hora certa, Deus fará justiça depressa. Deus não fica esperando assim, eu quero ficar provando Ele, vou esperar um pouquinho mais, vou demorar para atender aquilo que Ele precisa, para ver se Ele vai aguentar firme aí. Não. Do ponto de vista de Deus, Deus é Deus e Ele sabe o que Ele faz, e Ele faz sempre o melhor para os seus filhos. E aí a pergunta final da parábola, e muitas vezes essa é uma característica da parábola, a parábola termina não dando uma resposta. A resposta da parábola está no ouvinte, na maneira como ele se posicionará diante daquele ensino que é trazido. E a pergunta que finaliza aqui é, contudo, Deus fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra? E aí a resposta é, depende. Depende de quem? De você. Depende de mim. Depende de cada pessoa, porque cada pessoa é um ser individual diante de Deus que responde a Deus de forma individual, como um filho que responde ao pai, como um filho de Deus que responde ao seu relacionamento, ou como alguém que rejeita. Então a característica da parábola é essa. O ponto final da parábola
está na resposta que o ouvinte dá a ela. Por isso, muitas vezes Jesus terminou as suas parábolas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se o chapéu serviu, coloque ele na cabeça. Se o calçado serviu, calça ele. É o convite dele. Não rejeite, aceite aquilo que ele dá. Falando em relacionamento de pai e filho, essa parábola me lembra outras parábolas bíblicas, mas especialmente também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós temos o momento onde Jesus ensina os seus seguidores a orar. E ele faz aqui a oração do Pai Nosso. Não como uma reza, não como algo a ser falado da boca para fora, usando palavras bonitas, como se algo mágico acontecesse quando orássemos o Pai Nosso. Não, bem pelo contrário. O ensino de Jesus na oração do Pai Nosso, ele nos mostra uma oração que abrange todo o nosso mundo, todas as nossas necessidades pessoais, familiares, coletivas e de toda a sua criação. E Jesus nos convida nessa oração a olharmos para Ele como o Filho que nos leva ao Pai. E quando em Lucas 11 Jesus termina de ensinar a oração do Pai Nosso, ele conta uma outra parábola também que nos desafia nos convida a essa insistência diante de Deus, a importunação, no sentido de olhar para Deus como um Deus que quer ser importunado, como um Deus quer que nós insistamos com Ele, não no sentido de ficar pedindo, apresentando a nossa listinha de oração e colocando Deus contra a parede, dizendo: ó, Deus, tu tem que me atender, porque se não me atender, tu deixa de ser Deus. Obviamente não é esse tipo de importunação aqui que Jesus está sugerindo que aconteça, mas a importunação no sentido de expressar o desejo do nosso coração pela fé, crendo que Deus fará o melhor. E por que Deus fará o melhor? Porque depois dessa parábola, aqui de Lucas 11, Jesus encoraja novamente as pessoas a orar. E de novo usando o argumento do menor para o maior, do ponto A para o ponto B. Nós temos aquela palavra onde é dito assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Faça uma coisa que você vai ter resultado, vai ter o efeito dessa coisa que você fará. Então ore e você vai ser atendido na sua oração conforme a vontade de Deus. E por que é importante afirmar isso, conforme a vontade de Deus? O ensino segue: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E agora vem a comparação do menor para o maior. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra a seu filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Quem de nós, qual é o pai sensato que faria isso? E aí olha a comparação. Ora, se vocês, nós, pessoas, seres humanos, que são maus, nós que temos uma índole pecadora, que somos falhos, que erramos no nosso dia, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos filhos, o menor, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, mesmo tendo pecado no nosso coração, só que agora vem, muito mais o Pai Celeste dará o quê? Tudo o que seus filhinhos pedirem? Aqui que está a grande questão. Deus não está aí para apenas apresentarmos uma lista de supermercado e irmos à gôndola e pegarmos cada coisa que temos o desejo. Não. A promessa de Deus é: Deus dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E por isso a pergunta é: quem é o Espírito Santo? E o Espírito Santo é o próprio Deus. Ou seja, o que Deus está garantindo e prometendo aqui é que Deus dará a sua presença. Deus estará presente a todos aqueles que lhe pedirem. Lembra do juiz iníquo? Se um juiz iníquo sabe fazer o bem à pessoa que precisa, muito mais o Pai Celeste fará justiça aos seus escolhidos. Se um pai mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus estará presente e dará a sua própria presença
aqueles que lhe pedirem. Por isso, oração, muito acima de um pedir e dar, é a expressão de um relacionamento com Deus. E quando Jesus nos convida a orar, sem desanimar, exatamente ele tira o nosso olhar do pedir, pedir e agradecer, e pedir, agradecer, e pedir perdão, e pedir qualquer coisa, de maneira que se a gente não recebe, a gente desanima. Ele nos convida a orar sempre, estando sempre na presença de Deus, garantindo que Deus estará sempre aí para nós. E a presença de Deus é o que faz com que podemos não desanimar, apesar de todas as circunstâncias da nossa vida, apesar de faltar tudo na nossa vida, e mesmo se não recebermos nada do que pedimos. A presença de Deus é o que permite que a nossa vida vá adiante, apesar das circunstâncias e apesar das situações que muitas vezes gostaríamos de que se concretizasse na nossa vida, mas não se concretiza. Eu quero ir finalizando e quero perguntar a você a pergunta que Jesus conclui lá em Lucas 18. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Se o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? E quero novamente desafiar a mim e a você. Depende de nós. Depende se nós, de fato, pedirmos por esse Deus, de que Ele esteja diante de nós e de que nós estejamos na Sua presença, para que a nossa vida seja muito mais diante de Deus do que um apenas pedir e trocar favores com Deus. O tempo que nós vivemos, de afastamento, de isolamento social, o tempo de quarentena, que é uma quarentena bem longa, e talvez vai ser mais longa ainda do que nós imaginamos, é um tempo de grande oportunidade que Deus mais uma vez está nos presenteando. Nos tempos que nós temos em nossa vida, nós temos a grande oportunidade de silenciarmos e de conversarmos com esse Deus. E que Deus, e esse Deus está diante de nós, quase que nos convidando a dizer, gente, eu estou aqui. É como se Deus dissesse, por que você rola tanto a tua cabeça no travesseiro durante a noite, se preocupando e se quebrando na tua vida com as coisas que você tem a fazer, com os teus medos, com as tuas angústias? Deus está aí. E Ele está aí como um juiz que quer ser importunado. E Ele está aí como aquele amigo que quer ser importunado. É como se Deus dissesse, gente, eu estou aqui. Por que você não olha para mim? Então o meu convite para nós, para mim e para você nesse dia, é que mais uma vez, abramos os nossos olhos para a grande oportunidade que temos. Se não temos a quem recorrer nesse momento, temos diante de nós um Deus que muito mais do que um juiz iníquo ou do que um pai limitado, consegue sim dar boas dádivas e fazer o bem e dar aquilo que os seus filhos precisam. Obviamente, é importante enfatizar, quem faz isso, quem permite que isso se realize em nossa vida, é o próprio Filho de Deus. Deus não é um ser superior, apenas uma força cósmica que está em nossa volta e que nós agora fechamos os olhos e energizamos as nossas mãos e ficamos em alguma posição X ou Y e vamos ter acesso a esse Deus de forma direta. Não. Deus é um Deus santo, cuja presença nós não subsistimos. Mas por meio do seu Filho, o acesso a Deus é presenteado. E unicamente por meio do seu Filho, Deus vem a nós com o seu Espírito Santo e se faz, sim, presente em nossa vida. Com Jesus, tudo é possível diante de Deus. Sem Jesus, somos apenas alguém falando com o vento. Quem nos apresenta a Deus é unicamente o seu Filho. Se somos amigos do Filho, se somos pertencentes ao Filho, temos acesso a esse Deus maravilhoso e Jesus diz, olha, você pode orar sempre e você pode nunca desanimar. Que Deus te abençoe e que a resposta final da parábola seja sim. O Senhor vai encontrar fé na terra, porque eu estou aqui o aguardando, porque eu vivo com Ele no meu dia a dia, no meu presente, na minha semana que inicia. Deus está comigo porque eu estou com Ele. Que Deus assim te abençoe. Amém. Vamos orar?
Querido e bondoso Deus, mais uma vez queremos te dar graças por tua palavra, que nos convida, Senhor, a este vivo relacionamento contigo. Nós também queremos te pedir perdão, Senhor Deus, por tantas e tantas vezes que nos fazemos de surdos diante da tua palavra, que nos fazemos de cegos diante das realidades que tu nos apresentas e que nós endurecemos o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. E nos ajude de novo, mediante o teu Espírito Santo, a despertarmos o nosso coração para ti e para na tua presença podermos viver, Senhor. Nós queremos, por meio de Jesus, nos apresentar diante de ti, assim como estamos, Senhor Deus, e como nós somos, e pedir a tua ajuda, o teu socorro e a tua direção para a nossa vida. Nós clamamos por todas as pessoas que têm sofrido, Senhor Deus, enfermidade, que têm sofrido desemprego, que têm sofrido angústia, medo, depressão, perseguição, Senhor. Enfim, qualquer outro tipo de sofrimento humano que temos aqui na terra, Senhor. Nós clamamos por tua ajuda e por teu socorro bem presente sobre qualquer pessoa e qualquer situação na sua vida. E pedimos a tua ajuda adiante, Senhor. E também na semana que segue, queremos assim contar, Senhor Deus, com a tua presença em nossa vida, que nos guia, que nos ajuda, que nos conduz, que nos pega pela mão e nos dirige os passos, Senhor Deus. Abençoe o nosso viver. E, Senhor Deus, tudo mais o que está em nosso coração. Também queremos colocar diante de ti, orando como o teu próprio Filho Jesus nos ensinou a orar e como nos é revelado na tua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Gente, desejo uma abençoada semana. Lembrando que na terça-feira à noite, às 20 horas, temos o estudo bíblico, usando a live na Meu Que Topava Central, no Facebook. E mais uma vez queremos agradecer por cada pessoa que tem contribuído, que tem ofertado, que tem ajudado também a nossa causa, na divulgação da palavra, por meio da nossa comunidade. Que Deus te abençoe adiante. E se você puder e gostaria e sentir no seu coração o desejo de ajudar, de ofertar, para que a palavra do Senhor possa continuar sendo propagada, que Deus te abençoe e os dados estão aí na tela para você contribuir. Nós queremos agradecer por tantas pessoas que têm contribuído e têm permitido, têm nos ajudado aí na nossa comunidade. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. E temos ainda, para finalizar, mais uma música em louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Oh, a glória, a força, o louvor.
animar.